Capítulo 7. Respeitando os filhos. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 2. Criar filhos é um deleitoso privilégio e uma aterradora responsabilidade. É, de fato, um chamado elevadíssimo. A expressão criar implica o objetivo de maturidade. Não devemos deixá-los como eles são, devemos criá-los até que alcancem a plena estatura física e espiritual. Enquanto devemos fazer tudo o que pudermos para apresentar nossos filhos a Deus como servos fiéis e produtivos, devemos constantemente nos apoiar em Deus, entendendo que tudo é por sua graça. Deus nos capacita, nos fortalece e nos provê com sabedoria, paciência e amor por nossos filhos. À parte dele, nossos filhos não podem ter a alma alimentada, ainda que leiamos livros sobre criação de filhos e adotemos fórmulas cristãs para o sucesso. Considere o versículo citado no início deste capítulo. Nossa alma deve ser próspera, e o apóstolo João está orando aqui para que a condição exterior dos santos seja tão próspera quanto sua condição interior. Os pais devem constantemente considerar aquilo que é bom para sua própria alma e a de seus filhos. Os pais americanos de hoje raramente pensam sequer sobre a alma de um modo geral. Pais cristãos devem tratar seus filhos de tal modo que a alma deles venha a prosperar. À medida que criamos nossos filhos perante o Senhor com voz de júbilo, Salmo 118:15, é útil fazer distinções entre nossos filhos e filhas. Nossa cultura quer erradicar todas as diferenças e nos dizer que meninos e meninas são essencialmente idênticos. Nós é que os programamos para serem diferentes. Pura tolice! Filhos e filhas são feitos de uma maneira maravilhosa e assombrosa, e não devemos somente conhecer as distinções entre eles, devemos agradecer a Deus e nos regozijar por diferenças tão nítidas. Os cristãos devem pensar claramente quando a questão é romper com a propaganda igualitária que permeia o pensamento moderno. Especialmente no que diz respeito à importante tarefa de criar nossos filhos, não queremos comprar as tolas ideias do mundo a respeito de meninos e meninas. Há alguns anos, levei minha filha mais nova ao pediatra. Meu médico não estava disponível, então seríamos atendidos por outro profissional, uma médica. Enquanto esperávamos a consulta, minha filha e eu estávamos rindo dos desenhos infantis que decoravam um calendário. Quando a doutora chegou, ainda estávamos comentando sobre as engraçadas diferenças entre os desenhos dos meninos, figuras de aviões em ação, etc., e as figuras das meninas, com casas ornadas por flores como fumaça saindo da chaminé, etc. Nossa distinção irritou a médica feminista, asseverando que aquela diferença era por culpa dos pais, que haviam influenciado mal seus filhos. Seguramos o riso por tais comentários, sem entrar em um debate com ela. Mas quando chegamos ao carro, minha filha disse: "Ela precisa ter filhos." Mesmo a criança pequena pode ver o óbvio. Enquanto nos esforçamos para abraçar a verdade, a bondade e a beleza em nosso lar, temos de ansiar por amar tudo aquilo que Deus fez ao projetar nossos filhos e filhas para seus futuros chamados como homens e mulheres, respectivamente. Deus pôs no coração dos meninos a vontade de crescer para serem médicos, advogados, construtores, pregadores, bombeiros, fazendeiros. Da mesma forma, pôs no coração das meninas o desejo de serem mães. Essa é a graça de Deus para nós. Essas diferenças são características próprias que não podem ser ignoradas. Quando ensinamos a nossos filhos que eles um dia serão provedores e a nossas filhas que um dia elas serão donas de casa,
Estamos ensinando algo de acordo com a natureza das coisas criadas por Deus, não contra. Quanto às escolas públicas, estas muitas vezes ensinam às crianças o contrário do propósito de Deus, e dessa forma estão contrariando aquilo que Deus ordenou e terão de prestar contas a Deus por essa desobediência à vontade do Senhor. Embora muitos cristãos concordem plenamente com isso, algumas vezes nós não tratamos nossos filhos e filhas como se acreditássemos nisso e acabamos sendo contraproducentes ao prepará-los para seu futuro chamado. Neste capítulo, iremos considerar como devemos tratar e treinar nossos filhos homens e discutir o que as mães podem fazer para torná-los aptos a abraçar seu chamado. Primeiro, tratemos da necessidade que os meninos têm de respeito. As esposas são ordenadas na Escritura a respeitar o marido, Efésios 5:33, e por vezes costumam ter dificuldades nesse ponto. Por isso, precisamos ser ensinadas a esse respeito. Nossa força reside mais em amar do que em respeitar. Tal como o homem precisa do respeito de sua esposa, assim os meninos precisam do respeito de sua mãe e irmãs. Óbvio que o respeito ao seu filho será diferente do respeito prestado ao seu marido, porque seu filho não é uma autoridade sobre você, embora ainda assim se trate de respeito. Da mesma forma que a primeira prioridade do marido deve ser amar a esposa, a primeira prioridade de uma mulher cristã deve ser respeitar o marido. Essa é, de fato, uma maneira significativa de respeitar os filhos homens. A mulher nunca deve criar uma brecha entre os filhos e o marido por tomar partido. Ela deve respeitar o marido mesmo quando discorda do modo como ele lida com os filhos em determinadas situações. Certamente, ela pode e deve levar suas preocupações a ele de forma privada, mas nunca deve dizer aos filhos que discorda do pai, a menos que se trate de uma questão claramente imoral ou abusiva. Por exemplo, se o pai é incrédulo e representa má influência em determinadas situações, a mãe deve intervir e mostrar o erro e reprovar atitudes inaceitáveis. Portanto, a mulher deve intervir quando o marido apresenta comportamento tolo e reprovável. Mas, algumas vezes, essa não é a norma. Acontece que, no geral, as mães tendem a tomar indiscriminadamente partido em favor do filho, e essa é uma forma de mimo, e o filho sabe que pode jogar o pai contra a mãe para conseguir o que quer. Isso é destrutivo, desrespeitoso, um comportamento que a Bíblia considera insubmisso, diante do qual deve haver arrependimento e restituição. Mães, lembrem-se de que, segundo a Bíblia, o pai é o cabeça, Efésios 5:23, 1 Coríntios 11:13. Você não deve encarar seus deveres de obediência bíblica e cristã de forma leviana. Seu filho irá respeitá-la quando você respeitar o pai dele. E os filhos devem ouvir com frequência dos lábios da mãe que eles têm um pai maravilhoso. Isso é importante no crescimento de filhos espiritualmente saudáveis. As mães devem também aprender como respeitar os filhos e devem ensinar as filhas a respeitarem os irmãos. Isso não só prepara as filhas na prática do respeito, mas também ensina aos filhos o que devem procurar em uma esposa. De que forma esse respeito é demonstrado? O respeito aos filhos pode começar quando eles forem ainda bem novos. Enquanto exploramos esse tema, por favor, lembre-se que o procedimento cristão irá incluir respeito pelas filhas e amor pelos filhos, mas a ênfase aqui será o respeito pelos filhos e o amor pelas filhas. Isso é verdade também no casamento, pois os maridos devem amar a esposa, mas isso não significa que as esposas não precisam amar o marido. Obviamente, o contrário também é verdade. Os homens devem respeitar e honrar a esposa, mas a ênfase da Escritura para eles é o amor. Quando discutimos princípios relacionados a como tratamos nossos filhos homens,
É certamente verdade que os padrões cristãos de comportamento se aplicam quer estejamos lidando com meninos, quer estejamos lidando com meninas. O ponto aqui é tratar daquilo que deve ser nosso foco primário. Quando uma mãe respeita seu filho, suas palavras deixam isso claro. Ela o louva por suas conquistas, expressa admiração por suas realizações. Ela dá responsabilidades a ele e espera que ele cumpra suas obrigações. Respeito não é a mesma coisa que autoestima. O conceito moderno de autoestima não tem relação com desempenho real. De fato, não tem relação com coisa alguma. O respeito está ligado a conquistas reais. Para os meninos, tais conquistas podem ser tão simples quanto aprender a amarrar o cadarço dos sapatos, ficar de olho na irmãzinha ou abrir a porta para a mamãe. Ou pode ser aprender a ler, fazer um ditado, memorizar a escritura ou fazer um gol em um jogo de futebol. É importante que o respeito esteja relacionado a conquistas, não a traços pouco definidos do caráter. O respeito pode soar como: Filho, estou muito orgulhosa de você por ensinar sua irmã a andar de bicicleta. Obrigado por ser tão paciente com ela. Ou quando ele estiver mais velho, algo do tipo: Filho, eu o respeito por se esforçar tanto nos estudos. Palavras como respeito, admiração ou orgulho devem ser incluídas em suas expressões de respeito por seus filhos. As mães devem ter altos padrões para os meninos. Se eles falham em uma tarefa, as mães devem encontrar algo mais para elogiar, mas não devem diminuir os padrões apenas para ver o filho satisfeito. Meninos que são fanfarrões, bravateiros ou exibem outras formas de mau comportamento podem estar carecendo de respeito. Fanfarrices são uma forma de chamar a atenção ou buscar receber respeito. Se o tanque de um menino está cheio por causa do respeito que recebe em casa, ele não terá de fazer coisas estúpidas na frente de seus amigos na tentativa de angariar respeito. Um menino que é respeitado terá mais confiança e estará mais predisposto ao bom comportamento. O filho sábio alegra o seu pai. Provérbios 10:1. Respeitar um filho pode torná-lo sábio, porque ele relaciona seu bom comportamento com o respeito de seus pais e o honra por ele. O respeito dos pais é importante para o filho, e ele desejará viver de modo consistente com a atitude e consideração dos pais por ele. Outro aspecto central do respeito é a simples cortesia. A mãe que é cortês com os meninos demonstra respeito. A mãe que zomba de um filho ou filha em público ou conta aos outros suas fraquezas e falhas em conversas casuais está mostrando desprezo e desrespeito. Destacar os erros dos nossos filhos é algo nada amável. Fazer com que se sintam tolos na frente de outros irá gerar ressentimento. Podemos tratar dos problemas com eles de forma privada. Não há necessidade de mostrar isso publicamente. Essa atitude não passa de humilhação e certamente não é o modelo de comportamento cristão para nossos filhos. Essa cortesia é, novamente, nada mais que a regra de ouro, tratando os meninos de modo como queremos ser tratadas. Quando uma mãe compartilha algo sobre seu filho, seja ele menor ou maior, ela está derribando sua casa. Contar a terceiros sobre o interesse do rapaz em uma moça antes que isso seja de conhecimento público, rir de suas orelhas grandes, comentar sobre sua preocupação com as espinhas, todos esses são exemplos de indelicadeza e desrespeito para com os filhos. Por outro lado, contar às amigas que seu filho foi destaque na faculdade ou foi o artilheiro de um jogo importante é uma forma de publicamente louvá-lo ou respeitá-lo. Tudo que suas amigas precisam saber é isto: você tem muito orgulho de seus filhos. As conquistas deles devem ser uma fonte de deleite e alegria para você. E isso é algo que você deve se sentir à vontade para compartilhar com seus amigos. Se não foram destaque ou não venceram a feira de ciências,
Você ainda pode encontrar alguma coisa para elogiar neles, mas lembre-se de ligar isso a conquistas e realizações. Devemos preparar nossos filhos para ir ao mundo, enfrentar obstáculos, trabalhar com empenho e serem provedores íntegros. As mães podem involuntariamente minar essa preparação paparicando seus filhos. Se as mães estão protegendo excessivamente e mimando os meninos, eles irão crescer para serem covardes, também conhecidos como molengas, e obviamente isso não honra a Deus. Nosso objetivo para nossos filhos é a maturidade. Queremos que eles sejam capazes de, junto ao Pai, prevalecer contra seus inimigos nos portões da cidade. Salmo 127. Queremos que sejam resistentes, não frágeis. As mães não podem lutar as batalhas dos filhos, nem devem protegê-los das consequências de suas ações. Por exemplo, se um jovem se dá mal em uma prova, a mãe não deve procurar o professor para pedir que reconsidere. Se o filho tem uma boa razão para fracassar, ele estava no hospital com apendicite quando o assunto estava sendo dado, então ele deve ir ao professor e pedir por uma oportunidade para refazer o teste. Mas se o fracasso se deu em razão de sua própria preguiça, ele não deve ter a permissão de pedir outra chance. Se um filho perder um trabalho de cortador de grama porque estava sempre atrasado ou fazia um serviço mal feito, os pais devem agradecer por Deus fazer com que existam consequências para nossa conduta neste mundo. A mãe não deve se precipitar na defesa de um filho. Por outro lado, seu respeito por seu filho deve ser demonstrado em outras áreas onde ele esteja se comportando de uma maneira honrada. Estou convencida de que um filho que é respeitado e amado fielmente será um filho digno de respeito e não um tolo que é tristeza para seu pai e mãe. Provérbios 10, 1, 17 e 25. Meninos que crescem esperando que mamãe conserte tudo e vá à frente, tirando todos os obstáculos do caminho, buscarão o mesmo em uma esposa, outra mãe para cuidar deles. As mães devem ser firmes quando se trata de um filho e não se apressar para protegê-los das duras consequências que enfrentarão neste mundo. Meninos devem aprender a assumir responsabilidade. Isso significa que não se pode deixar que apresentem desculpas. As mães não devem ser coniventes com a tendência dos filhos de fugir da culpa por seus erros. Assumir responsabilidade significa não dar desculpas, mesmo quando existir uma boa desculpa. As mães não devem ser complacentes com os filhos quando estes cometem erros. Elas devem respeitá-los em meio ao erro, e um dos meios para fazer isso é não alimentando desculpas esfarrapadas. As mães devem também mostrar respeito, não se deixando levar a uma posição de confronto com seus filhos. A mãe é uma autoridade sobre o filho, até que ele seja adulto, e não deve discutir com ele como se estivesse argumentando com alguém que lhe é igual. Os meninos são muito bons em argumentação. Meu marido os chama de advogados encrenqueiros e geralmente conseguem apresentar muitos pontos persuasivos em seu favor. E embora as mães devam ser boas ouvintes, devem se recusar a entrar em discussão. É melhor que conversem com o pai mais tarde. As batalhas devem ser escolhidas com muito cuidado, porque é essencial que a mãe vença todas. E é importante que as mães não levem as coisas para o lado pessoal, com sentimentos feridos e atribuindo motivos para isso. Esse cenário converteria o relacionamento em um drama, o qual obviamente não honraria a Deus. As mães precisam cultivar um bom relacionamento com todos os filhos. Se a mãe pede ao filho para arrumar o quarto e ele apresenta 1000 razões na tentativa de provar que é uma tarefa impossível para ele, ela não deve reagir respondendo a seus argumentos com contra-argumentos. Deve simplesmente repetir sua ordem acrescentando, e não discuta. Óbvio, a mãe deve ter bom senso. Se for convencida pelas razões apresentadas de que aquela não é uma boa hora, ela pode, por exemplo, dizer: tudo bem, mas você deve arrumar antes da hora do jantar.
Trata-se de um cenário bem razoável. Também se pode ministrar aos filhos de modo físico. Eles precisam comer, precisam dormir e não há ninguém igual à mãe quando se trata de aconchego. Quando a criança se machuca, a mãe deve cuidar de modo proporcional, mas não deve deixar que se torne manhosa ou chorona. Pare com isso, chega de choro, seja corajoso. Mãe, não tolere birras. Embora seja compreensível ver lágrimas nos filhos menores, os mais velhos normalmente não devem chorar por qualquer dorzinha. Isso pode ser uma maneira de chamar a atenção. Não se exceda no consolo. Se a criança está mal-humorada, pode ser simplesmente fome ou está precisando ficar sozinha no seu canto. Quando meu filho era muito pequeno, às vezes eu o punha no banho com alguns brinquedos e com a bacia de cereal flutuando. Ele saía dali um novo homem. Meu marido me perguntou uma vez: onde você aprendeu isso? Suponho que foi uma intuição materna. Porém, os meninos não devem esperar ser servidos. Eles devem participar do trabalho de casa, mas sem estar tão envolvidos como as meninas, obviamente. Deixe-me explicar. Os meninos não devem ser instruídos a apegar-se ao lar como seu destino final. Mesmo aqueles que passam muito tempo dentro de casa devido à educação domiciliar, devem ser ensinados que a vida doméstica não é o padrão para sua vida futura. Eles devem crescer preparados para enfrentar o mundo e conquistá-lo com um mandato cultural bíblico. Se forem domesticados, não estarão aptos para a batalha com o mundo em qualquer área da vida. Os meninos precisam ser fortes e corajosos, e não ter medo e saber que vão se machucar de vez em quando. Isso é inevitável. E mamãe nem sempre estará por perto para ajudá-los. Pode parecer duro, mas os meninos precisam encarar a realidade da vida. De outro modo, não serão capazes de permanecer de pé quando estiverem em conflito com o mundo. Se gastarem todo o seu dia no ambiente materno, não terão uma boa imagem do que significa ser homem. Essa é uma verdadeira ameaça para a igreja. Precisamos de homens fortes, piedosos para ser líderes em seus lares e na igreja. As mães não podem ser o modelo para os meninos. Embora ela esteja no centro do seu mundo enquanto ele ainda é bebê, o filho deve passar a considerar seu pai como modelo. Isso é muito, muito importante. Ele deve ser ensinado a amar, admirar e apreciar sua mãe, mas deve aprender desde muito cedo que tem de seguir os passos do pai. Os mimos são um problema comum. Eis porque temos expressões de nosso idioma como molengas, grudado na saia da mãe, etc. Garotos gostam de ser mimados e as mães gostam de mimar, mas isso tem consequências devastadoras em longo prazo. Domínio próprio é o que devemos ensinar aos nossos filhos, pois é disso que vão precisar no mundo. Um menino que é mimado e chorão e que gosta de fazer escândalo quando não consegue o que quer, amanhã fará birra quando perder no futebol, mesmo estando já bem grandinho. Vejam como um filho se torna em vergonha. Seu desejo é que seu filho tenha autocontrole para que não seja controlado por outras pessoas? Nesse caso, desde que ele seja exemplarmente retirado do time pelo técnico ou expulso da partida pelo juiz. Esse tipo de autodisciplina será muito necessário quando seu filho tiver idade suficiente para procurar uma esposa. Muitos jovens indisciplinados têm engravidado meninas. A essa altura, ele tem idade suficiente não só para arruinar a própria vida, mas também a de terceiros. Os meninos não irão adquirir autodisciplina repentinamente, quando tiverem 18 anos, e o perigo de saírem da linha é real. As mães devem começar a treiná-los no autocontrole desde os primeiros anos de vida. Tenho visto minha filha fazer isso com seu filhinho, que, enquanto escrevo, não tem nem 2 anos. Quando ele se machuca e começa a chorar, ela o abraça e lhe diz: "Seja forte." O mais incrível é que ele entende. Ele para de chorar e mostra a ela o quão forte é. Essa não é uma forma de repreensão ou opressão.
Trata-se de treinar um pequenino no caminho que ele deve seguir, e é infindável minha alegria de ver meu neto crescendo para ser um homem. Finalmente, a respeito dos meninos, não devemos esperar que a piedade masculina se pareça com a feminina. Pode ser que os meninos não se sintam inclinados a escrever seus versículos favoritos para a mamãe e pendurá-los na porta da geladeira ou na cabeceira da cama. Uma menina pode expressar seu amor por Deus desse modo. Já um menino pode expressar sua piedade mandando um colega calar a boca quando este toma o nome de Deus em vão. As mães devem ter o cuidado de fazer as distinções certas. Se os meninos estão vendo a antítese entre o mundo e o viver piedoso, as mães devem se sentir felizes e realizadas. Pelo fato de a mulher naturalmente exibir sua piedade de uma maneira feminina, podemos nos precipitar e julgar equivocadamente expressões masculinas da mesma piedade. Não se apresse em supor que seu filho está indo mal porque não está compartilhando muito a respeito de sua leitura pessoal da Bíblia e assim por diante. Olhe para o modo como ele lida com a vida e suas tentações. Se um jovem cristão faz algo inconveniente para a fé, uma mãe deve se alegrar quando toma conhecimento de que o filho admoestou o jovem de forma sarcástica. Esse tipo de reprovação sarcástica é um bom sinal de masculinidade bíblica. Mãe, não espere que seu filho seja meigo do mesmo modo que as meninas. Infelizmente, muito do ensino na igreja hoje é focado em instruir os homens a pensarem e agirem como mulheres. Isso é tolice e não devemos alimentar isso. As filhas são mais fáceis de compreender para as mães, porque elas sabem como são as mulheres, mas, justamente por essa razão, as mães podem ser muito duras com as meninas e bem maleáveis com os meninos. Por outro lado, os pais podem ser muito duros com os meninos e brandos demais com as meninas. Mas Deus quer dar a todos nós sabedoria para que pensemos claramente e façamos julgamentos corretos. Isso assegurará que a alma dos nossos filhos irá prosperar sob a bênção de Deus.